Estaremos juntos, hein? Na Arena MRV, na torcida, na corrente positiva pelo Galo. Cláudio Rezende, um abraço, boa tarde sempre. Ele cantando alto com o Galão da Massa. Chega mais, Cláudio. Vamos lá, Thiago, boa tarde a você, boa tarde aqui ao Edu Panzi, ao Ale Oliveira, a todos que nos acompanham no Rádio Esportes. Desse sabadão, é verdade, o Galo vem animado. E a torcida também, né, Thiago? Pra lotar amanhã a Arena MRV, nesse jogo às 5h30. O domingão de Páscoa do Galo é na sua casa, né? Contra a equipe do Atlético Paranaense. E para esse jogo, Thiago, o técnico Barba Domingues, ele tem o time reforçado. Com a volta, inclusive, do Maicon, que hoje foi liberado pelo departamento médico. O Atlético acaba de publicar, né, nas suas redes sociais, que o DM informa, né? O departamento médico informa, após a recuperação de uma lesão na panturrilha esquerda, Maicon foi liberado e está à disposição do técnico Eduardo Domingues para a sequência da temporada. Coloca ali o Galo, bom retorno ao Maicon, que não joga desde a final do Campeonato Mineiro, né? Ali às vésperas da final contra o Cruzeiro, ele teve essa lesão na panturrilha, já desde o início da semana vinha trabalhando com bola, já de chuteiras, e foi liberado pelo departamento médico. Com o Maicon disponível, o técnico Barba, ele tem mais opções para o meio campo, né? Não só o Maicon, que eu não sei até se vai ser relacionado para amanhã, Thiago, porque o Barba tem o Alan Franco, que já foi relacionado para o último jogo, mas ali chegou para compor o elenco, compor o grupo lá em Chapecó. O Alan Franco, que é um titular do Galo, a gente sabe disso, mas não jogou a última partida. O Cissé volta também, Thiago. Você falou aí se o Barba Domingues vai repetir o time ou não, Thiago. Eu fiz um levantamento ali há pouco, são 7 jogos do Barba até agora. Ele não repetiu nenhuma vez. Ele não repetiu o Atlético de jogo para jogo nenhuma vez. E aí são alguns motivos, né? Teve até jogo que ele pôde repetir e não quis, até porque ele mexeu mesmo por característica, por ideia, e teve alguns jogos que ele não pôde repetir. Por exemplo, a final do Campeonato Mineiro, ele iniciou com o Cissé. Mas o Cissé machucou, né? Não pôde ficar disponível no jogo seguinte. Teve jogo que o Galo foi muito mal, né? Contra o Vitória da Bahia, por exemplo. Aí pro jogo seguinte ele mexeu bastante na equipe. Então, são alternativas do treinador. Agora, eu coloco a interrogação, por exemplo, Thiago, a zaga. A zaga do Galo, ele vai ter de volta o Júnior Alonso, que não vinha bem, convenhamos, né? Foi para a seleção paraguaia. E agora voltou o Lianco. Lianco e Juan hoje. Seria a zaga titular, não vejo muita mexida para amanhã. O Natanael, Thiago, não é um cara, tá longe de ser uma unanimidade, né, no Atlético, mas foi bem, né, deu passe pro gol do Bernard no último jogo. Será que não vai dar chance aí para uma sequência do Natanael? O Preciado tá de volta. Então são algumas interrogações nesse time do Galo. O Alan Franco, se ele voltar, pode entrar, por exemplo, no lugar do Bernard, protege mais o meio campo. Vamos ver o que faz aí o técnico Barba Domingues para amanhã. Fato é que ele tem mais opções. Ele tem um elenco mais encorpado para pegar o Furacão, Thiago. O Ale Oliveira do Panzi, analisando essa escalação do Galo para amanhã, é natural, seria até óbvio repetir um time depois de uma atuação tão boa como foi diante da Chapecoense. Só que muitos jogadores saíram, e eu cito especialmente o Alan Franco, não por deficiência técnica, por não estar bem, porque vinha de um compromisso de data FIFA. Aí você pega o Natanael, mesmo caso com o Preciado, dá sequência ao garoto Natanael ou volta com o Preciado que também estava de fora. Olha, Oliveira, você faria, hein? Repete a escalação, deixa, como é que você gosta de dizer, o campo falar, né? O campo dá a resposta, ou volta com os nomes que não perderam espaço, não por qualidade, não por desempenho, hein, Ale? O campo e bola, né, que fala, né? Então acho que quem joga bem, ele tem prioridade. Evidentemente que tem jogador, e foram muitos, né? Que foram para suas seleções, 6 mais o Vitão na base, que não estavam jogando mal. E você citou o Alan Franco, é uma alternativa, é uma opção, é uma possibilidade, e que agora estão absolutamente disponível, né? Então, acho que você tem que considerar. Agora, tem uma coisa que o Barba, ele preza muito, que é a intensidade, é o vigor, e a gente precisa entender o que ele está planejando para essa sequência, né? De Campeonato Brasileiro de novo, depois Sul-Americana, depois Brasileiro de novo, depois Sul-Americana de novo. Então o que ele está pensando? E mais,
de acordo com a característica do adversário. O Furacão faz uma boa campanha, embora tenha tomado de 3-0 do Bahia na última rodada, está ali entre os 5 melhores do campeonato. São 3 vitórias nesses últimos 4 jogos. Mas não acredito que venha jogar de peito aberto contra o Atlético na Arena. Não acredito mesmo. Então, talvez ele faça um time mais criativo, que seja mais agressivo, né? Mas, de qualquer maneira, eu gostei muito, mas muito fundamentalmente do primeiro tempo, que foi quando acabou o jogo, da partida contra a Chapecoense. Acho que o time teve um ótimo comportamento e se ele puder repetir, se não tiver nenhum problema de desgaste e tal, eu acho que não faria mal pra ninguém, viu, Tiagão? E aí, Edu Panzi, repete ou volta Apreciado, volta Alan Franco? Como fica o Barba Domingues e a escalação do Galo pra amanhã, Edu? Thiago, tem alguns jogadores que tem a capacidade de entregar mais que outros, né? Por exemplo, eu acho que o Preciado, estando bem fisicamente, ele entrega mais que o Natanael, apesar que o Natanael fez um jogo muito bom lá em Chapecó. Aliás, a turma toda, né? O Atlético jogou muito bem o primeiro tempo, teve um relaxamento que eu acho que achei exagerado na segunda etapa. Se fosse um adversário com mais qualidade, né? Fosse um adversário com mais qualidade, o Atlético teria tido problemas. Não pode relaxar dessa maneira, e é claro que pesa também a melhora da Chape com as alterações feitas. Mas eu sinto que a turma se apega, às vezes, Thiago, a determinados pontos num jogo que não tem muito a ver com o que foi o jogo. Por exemplo, eu ouvi muita gente falando do fato de não ter jogado com 3 zagueiros, fez diferença, com 2 zagueiros foi melhor. O Atlético em vários momentos defendeu com linha de 5, com o Coelho baixando. E aí o Lodge, ele jogava ali como quase um terceiro zagueiro. Então não foi esse o fator preponderante pro bom primeiro tempo do Atlético. Eu acho que foi muito mais o que o Alê falou agora, cara. A melhor qualidade técnica de quem estava em campo. O Atlético teve uma saída de bola com muito mais qualidade. E eu acho que muito pelo fato do Thomas Pérez estar em campo, o Vitor Hugo e o Bernardo na direita. Aí você melhora a sua qualidade com a bola nos pés. Eu não estou dizendo que esses caras, a partir de agora, o Bernard tem que ser titular, o Pérez vai ser um titular absoluto. Eu até entendo que o Pérez, ele deve ser o titular, o Bernard nem tanto. Você tem o Alan Franco de volta. Mas é que o Alan Franco, que eu considero um jogador importantíssimo dentro do grupo, no elenco, é uma liderança do grupo, defende melhor do que muitos outros, mas quando ele tem a bola no pé, ele faz muito mais o básico do que o diferente. E aí o Atlético tem uma saída de bola menos qualificada quando o Alan Franco está em campo. Compensação, ele tem um time com maior poder de pegada. E aí são decisões que o treinador vai tomar. Se o Alan Franco voltar, ele pode voltar, por exemplo, no lugar do Bernard e soltar mais o Vitor Hugo, para fazer mais ou menos o que o Bernard fez no jogo em Chapecó. Pode sair o Natanael e ter a volta do Preciado, que para mim é algo absolutamente normal também. O restante, até mesmo o Reinier, eu não sei se eu mexeria não. Porque o Reinier também dá mais qualidade com essa bola nos pés, tem um modo de jogar que favorece ao Hulk. Enfim, eu gostei do que eu vi no primeiro tempo, com essas ressalvas de alguns jogadores que podem voltar por características diferentes, mas principalmente o Barba conversar com a turma, não adianta a gente fazer um primeiro tempo como a gente fez e no segundo tempo achar que o jogo acabou. A partida tem 90 minutos, repito. Se fosse um adversário melhor, aquele relaxamento do Atlético no segundo tempo poderia ter custado muito caro. O Edu falou do desenho, né? Independentemente do desenho, eu não vejo muito o Atlético jogando com 3 zagueiros. Nem eu. Por quê? Porque tem muita opção no meio campo, né, cara? Agora com a recuperação do Michael, o Alexander já tá disponível, a volta do Alan Franco. Essa possibilidade de dar liberdade pro Vitor Hugo, que para mim é fundamental, né? Então você tem melhores opções para montar o seu time no meio-campo do que de zagueiros, né? Então acho que tudo bem, você pode modificar o desenho, você pode trazer o lateral para fazer esse terceiro homem, às vezes até o volante e tal, mas zagueiro, eu acho que seria um desperdício técnico. E outra situação que o Barba tem insistido e tem dado certo, tem agradado, é tirar o Hulk da posição de centroavante, né? De homem ali preso entre os zagueiros. Então ou o Cassierra ou até o Reinier, embora não seja centroavante, ocupam ali muitas vezes essa função e aí o Hulk ajuda na construção, tem liberdade para cair principalmente pelo lado direito, mas passeando por todo o campo ofensivo, e ele tem jogado melhor dessa maneira, viu, Tiagão? Outro ponto que chama atenção, Thiago, nesse início de trabalho do Barba, é a proteção à cabeça da área do Atlético.
O Atlético parou de perder aquela segunda bola, o adversário tá chutando menos de fora da área, o Atlético tomava muitos gols e chamou a atenção os números, né? 7 jogos sob comando do Eduardo Domingues até aqui, o Atlético sofreu 4 gols, sendo que desses 4 gols, 2 foram num jogo só, contra o Vitória, ou seja, é um sistema defensivo muito mais bem protegido nesse momento. É claro que o Atlético sofre em determinados momentos, mas tem sofrido muito mais dentro da área, e aí é um ajuste, do que daquela segunda bola que vinha ali, os adversários tinham muita liberdade para chutar, e era sempre um problema pro Atlético. Então, essa dedicação ao sistema defensivo tem dado mais confiança pra turma tentar fazer algo diferente lá na frente também, porque antes era um Deus nos acuda, né? Então, repito, os números defensivos do Atlético nos últimos 7 jogos melhoraram e melhoraram muito. Ô, Thiago, 7 jogos, 4 o Galo não sofreu gol. Exato. 4 jogos dos 7 não sofreu gol, então aí fica mais próximo da vitória, né? E era um problema crônico do Galo, né? Senhora, terrível a defesa do Atlético. Fazia 1, tomava 2. Fazia 2, tomava 3. Era um parto, né? E ainda de defesa, o Alê falou aí de não necessariamente ter 3 zagueiros, eu concordo com ele. Tem mais um fator, viu, Alê? A volta do Lianco, cara. A volta do Lianco é o melhor zagueiro do Atlético, tá jogando ao lado daquele que vinha sendo o melhor, que é o Juan. Cara, sendo muito sincero, o Lianco melhora até a saída de bola, né, com os zagueiros. Sendo muito sincero, com o que o Atlético tem hoje do meio pra frente, não faria muito sentido iniciar com 3 zagueiros. Terminar até entendo. O adversário coloca 2 centroavantes ali, você mete 3 zagueiros e vai defender sua área. Mas iniciar com 3 zagueiros de origem hoje não faz muito sentido. O Alonso, viu, Thiago? Acho que vai jogar mais Copa Sul-Americana, hein? Ah, é? Não. Vai ser tipo um time alternativo? Eu acho que vai ser. É mais inteligente, né? Xerifão paraguaio. Até porque o Lianco aí, eles vão ter um cuidado com ele. Eu acho que não vai jogar todas, né? Mas Controle amanhã... de carga. Controle de carga, é isso aí. Partiu Venezuela, Cláudio? Sim, passaporte pronto. Aquele certificado internacional de febre amarela também, viu, Thiago? Pra entrar que no Venezuela. Que nunca pedem. Todo mundo manda a gente arrumar isso. Eu nunca usei. Fica lá no passaporte. Tem 20 anos que eu tenho esse certificado. Sim. Chega no aeroporto, faz um terror danado. Se não tiver, não pode viajar. Você chega no país, ninguém pede. Por raiva. Paraguai costuma pedir mais, sabe? Paraguai pediu pra mim. Pediu? Eu nunca. Mas na Venezuela temos que ir, tá tudo pronto, viu, Thiago? O Galo vai na terça-feira, a Itatiaia também, de malas prontas, né? Na terça-feira, um voo à tarde, às 2h, tem aquela parada para abastecimento da aeronave lá em Manaus, e depois chega em Valência, na Venezuela, já à noite. São mais de 6 horas de viagem, porque é longe mesmo, né? Venezuela, Caracas já é longe. Valência um pouco mais distante ainda, que é o local do jogo, contra a Academia Porto Cabedelo, na quarta-feira o jogo, então o Galo vai na véspera, viu, Thiago? Até pela dificuldade de campos para treinar lá. Então o Atlético já levou a sua equipe anteriormente da logística, então preferiu o Galo ir na véspera do jogo, e vai uma empresa venezuelana de aviação, viu, Thiago? Que vai levar a delegação do Atlético desta vez, como foi no ano passado também. Muito bem, Cláudio Rezende. E lá vai ser time reserva? Eu acho, Thiago, que ele vai mesclar esse time aí, porque já tem na outra rodada o Santos, né? Então eu acho que o Galo lá vai mexido. Não sei se vai ser todo reserva, né? Mas vai ser um time mexido. Vamos ver quem que ele vai levar pra viagem, né? Isso já vai dar indício na terça-feira de como que vai o Galo. Como a viagem é emendada, Thiago, o Galo vai direto pra São Paulo depois, pro jogo em Santos, eu acho que vai todo mundo, né? Vai os principais nomes, mas ele pode mesclar o time nesse duelo lá da Venezuela, da Copa Sul-Americana, quarta-feira, é o jogo das 11 da noite, já, quarta-feira. Ô, Cláudio Rezende, pra amanhã, procura pelo ingresso, vamos ter um bom público. Tô convocando a massa, tem que ir, cara, amanhã tem que ir. O Galo precisa do apoio da torcida e merece, né? O Galo vem de uma grande vitória, um grande jogo pra repetir a dose agora diante da torcida, Cláudio. Mais de 20 mil atleticanos garantidos neste momento, a venda tá melhorando bem, principalmente depois da vitória, Thiago, de quinta-feira, ontem melhorou, hoje vai melhorar também, porque tem muita gente aí pensando ainda no feriado, né? E de última hora vai comprar o ingresso. Então você que é atleticano tem ingresso a partir de R$28 para sócios. O Atlético colocou o setor Inter e também o Sul, né? A parte Sul ali, Norte, Internorte e Intersul,
R$ 28 para todas as categorias de sócio. Tem ingresso também, Thiago, por exemplo, no valor de R$ 35 lá no Interleste, no Brahma Sul R$ 40, Brahma Norte R$ 40 também, o Brahma Leste 50, Brahma Oeste 60 para sócios. Então tá legal, né? O preço tá bem mais baixo aí pro torcedor do Galo comparecer amanhã na Arena MRV. Então amanhã vamos ter casa cheia, 5:30 da tarde, esse duelo Galo com o Atlético Paranaense. E até depois vai demorar para jogar em casa, né, Thiago? Então, é a semana de Porto Cabide fora, Santos fora, então, torcedor do Galo, domingão de Páscoa. Eu acho que esse horário dá pra ter aquele almoço de Páscoa e depois vai pro estádio, né, Thiago? E dá pra tirar até um cochilo antes, tá tranquilo, Rezendão. Estaremos juntos, né? Comigo e o Cláudio tem cochilo não. Partiu a Arena MRV. Estaremos juntos na transmissão com o Caixa Mar Henrique, com o Galo no Campeonato Brasileiro. Fala, massa, finalizando mais um vídeo aqui do canal, quero agradecer a todos pela companhia e eu espero que as notícias tenham sido relevantes para todos vocês, tá? Já vai deixando aí o like antes de sair do vídeo para dar aquela força pro canal, tá bom? E para quem tá chegando, seja muito bem-vindo, você que não conhece o canal, tá? Esse canal aqui é do Galo, notícia todos os dias apenas do Galo, então já venha fazer parte da massa aqui no canal, tá? Se inscrevendo, ativa o sininho de notificação que é importante, tá? Deixa o like também para ajudar aqui o canal a continuar crescendo. E quem puder compartilhar o vídeo com os amigos, tá? Vai ajudar demais o canal aí, tá bom? Aí a participação de todos aí com seu comentário, tá? Interagindo aí, também ajuda demais o canal a continuar crescendo aqui no YouTube, tá bom? Então, conto com vocês. Mais uma vez eu agradeço a vocês pela preferência que vocês dão aqui ao canal. Tamo junto, um forte abraço e até a próxima. Valeu, massa!